Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje vamos comentar aí a rodada do Brasileirão. Vamos comentar também dos sorteios, né, da Libertadores, das oitavas de final. A gente já teve aí a definição dos duelos. Começar pela Libertadores rapidinho, né, que vai ser um pouquinho mais rápido. O Cruzeiro vai pegar o River Plate. É parada dura para o Cruzeiro. O River Plate é o atual campeão. Não vem fazendo uma fase de grupos exemplar, mas time argentino é sempre complicado, né? Às vezes não faz uma fase de grupos muito regular e eles costumam crescer muito em fase de mata-mata. Ainda mais um River, um time com muita tradição, mais uma vez é o atual campeão. Então, pega uma pedreira o Cruzeiro que vem numa fase um pouquinho, até um pouco estranha, né? Vinha voando no começo do ano, vinha sendo 100% na Libertadores, foi perder o último duelo, acabou perdendo até a liderança geral, né, da Libertadores pro Palmeiras por causa disso. Então, veio numa fase um pouquinho estranha, o Cruzeiro veio oscilando, mas claro que eu ainda acredito que esse time do Cruzeiro é muito forte em mata-mata, né? Às vezes um jogo, uma disputa de pontos corrido aqui, uma outra ali, é o desgaste natural que vai acontecendo. Então, essa fase que o Cruzeiro está agora, né, de alguns reveses, eu acho que é natural, né? Não tem motivo nenhum para se preocupar. É um time que tende a crescer, assim como eu elogio os times argentinos, né, que eles tendem a crescer em fases de mata-mata, em torneios assim, em disputas assim. O Cruzeiro é outro time também, que quando chega numa fase de mata-mata é um time muito casca-grossa. Então é um duelo, óbvio, né, segue aberto, né, porque ainda não foi disputado, mas é um duelo que eu acho que totalmente possível para o Cruzeiro. Eu pessoalmente acho que o Cruzeiro é até um pouco mais favorito, mas claro, sempre manter o respeito aos adversários, né, e se de repente consegue uma classificação aqui em cima do River Plate, o Cruzeiro para mim passa a ser o franco favorito a esse título da Libertadores, porque já tira um grande rival da disputa já, e aí fica com, não digo que fica com o caminho aberto, mas a chave em si, o restante da chave é relativamente assim um pouco mais tranquila, se o Cruzeiro passar desse aí, lógico. Ah, depois pode pegar São Lourenço, LDU, Boca até numa eventual semifinal, é possível, mas eu acho que passando dessa pedreira inicial, eu acho que o Cruzeiro não só cresce, não só mostra, põe à prova aí o seu bom futebol, não só põe à prova a sua força mental, né? A força mental desse elenco que é talvez um dos pontos mais fortes, acho que um dos pontos mais invejáveis, é, pega aí, acaba pegando outros adversários que não tem tanta, assim, tecnicamente não se equiparam tanto ao Cruzeiro. Então, acho que fica aí com bem encaminhado esse restante de Libertadores. Claro que semifinal pode pegar Pedreira, pode pegar o Atlético Paranaense, né? Mas eu acho que o Cruzeiro, desse lado da chave, pelo menos a minha opinião sincera, né? Posso queimar minha língua. Libertadores nunca é definitivo, né? A gente sempre e a gente tem visto isso. O próprio Palmeiras ano passado foi líder geral também na primeira fase, né? E teoricamente o melhor time da Libertadores não chegou nem na final. Então, às vezes as coisas não acontecem. Às vezes o melhor time é aquele que tem os maiores craques, os que investiram mais não chegam tão longe. Mas isso faz parte da competição. Se jogar uma competição de mata-mata, você está sujeito a isso. Mas momento atual das equipes, eu vejo o Cruzeiro hoje como talvez o time mais forte desse lado da chave, né? Pega, eu acho que talvez já tenha pego logo nesse começo uma das provas de fogos mais, acho que mais interessantes, né? Para abrir caminho realmente para uma eventual disputa de final. Então, acho que não tem que fugir de adversário. Acho que o Cruzeiro pegou o adversário ideal, já pega um adversário muito difícil, um time com muita tradição, que vai dificultar muito, e aí, passando desse adversário, acho que o Cruzeiro, não só tecnicamente, mas mentalmente está pronto para seguir a passos largos aí para essa final. Claro, tudo pode acontecer. Tem outros times com tradição nessa chave, tem outros times que podem dificultar muito. O Boca, mais uma vez, é um deles, né? Então, vamos ficar de olho, obviamente, mas minha opinião sincera, eu acho que esse é o jogo mais difícil do Cruzeiro, pelo menos até as semifinais. Minha opinião sincera. Mas vamos seguir, dar continuidade da chave dos brasileiros, pelo menos, né? O São Lourenço
pega o Cerro Porteño, LDU vai pegar o Olímpia, e aí sim, na mesma chave do Cruzeiro, Atlético Paranaense e Boca Juniors, né? Esse é um duelo interessante também. Os dois já se enfrentaram na fase de grupos, né? Eu até uma curiosidade, né? Dois times que se enfrentaram, se encontraram numa fase de grupos, e aí agora mais uma vez eles se encontram, né, nas oitavas de final. É bem interessante, né? Porque a gente teve dois duelos, foram dois opostos, né? O primeiro jogo na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense sobrou, né? E no jogo da volta foi um jogo mais pegado, claro, mas o Boca conseguiu vencer. Então cada um venceu um jogo. Então é o que eu falei do último jogo, né? Que foi do Boca contra o Atlético Paranaense, ia ser bom para a gente conseguir medir, né? Mais ou menos o termômetro das duas equipes. Né? Como uma equipe ganhou um jogo e a outra ganhou outro jogo, é muito difícil medir alguma coisa aí. Mas é claro que é, 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 são dois adversários fortes, na minha opinião. O Atlético Paranaense vem numa pegada muito interessante desde que foi campeão da Copa Sul-Americana. É o que eu falei. Às vezes, às vezes você não se classifica não continua na Libertadores ou não se classifica para Libertadores, mas uma disputa de Sul-Americana talvez seja o torneio que você precise para se você se preparar para uma Libertadores, que eu tinha falado isso quando eu comentei do Galo. Agora o Atlético Paranaense vem, foi campeão, segue muito bem na Libertadores. Ah, não terminou como líder, o Boca terminou. Ah, o Boca terminou como líder, mas eles acabaram se pegando, se encontrando de novo. O Boca dispensa comentário, muitos títulos de Libertadores, né, nos anos 2000, foi o time mais vitorioso. É, time difícil, time muito complicado de se jogar, principalmente em fase de mata-mata. É o que eu tinha falado aqui mais uma vez dos argentinos, quando eu falei do River, vale para o Boca também. O ano passado a gente viu isso. Vou pegar o Palmeiras de novo. O Palmeiras jogou contra o Boca na fase de grupos, ganhou tranquilo, né, lá na Bomboneira. Aí vem para fazer um jogo de semifinal contra o Boca mais uma vez, aí perde lá, sofre empate aqui em São Paulo. Então é um adversário muito difícil, um adversário que ah, é, é até um pouco clichê falar isso, mas aqueles times que sabem jogar Libertadores, mas é de fato, né? O time do Boca é um time que sabe jogar Libertadores. Então o Atlético precisa ter muito cuidado. Eu acho que o Atlético, obviamente, está muito preparado, né? Mais uma vez fizeram uma boa. Eu acho que o título da Sul-Americana preparou muito bem esse time do Atlético para jogar um torneio continental. E eu vejo esse time do Atlético como uma pedra no sapato, sim, do Boca, claro. O Boca, para mim, é um pouco mais favorito, porque tem mais tradição, um time que costuma crescer sempre, né, nessas fases de mata-mata da Libertadores. Um adversário muito enjoado, jogar lá no estádio da Bombonera é muito chato mesmo. Todo mundo fala isso. Parece que é o maior clichê do futebol, mas é a verdade. É o maior clichê do futebol, mas é uma grande verdade. Jogar na Bombonera é muito difícil, é muito chato. Então, o Atlético vai ter que estar, eu acho que não só tecnicamente bem, mas mentalmente vai ter que estar muito forte, porque vai ser uma disputa mental. Eu acho que a disputa contra o Boca vai ser mais mental, né, do que é, 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 técnico, na minha opinião. Porque tecnicamente eu acho que os dois times se equiparam, né? Eu acho que o Atlético vai ter que fazer valer principalmente o mando de campo, né? Tentar fazer o máximo possível na Bomboneira para conseguir o melhor placar possível. E aí sim na Arena Baixada, onde esse time do Atlético é muito forte, né? Tem o gramado diferente, então é onde o Atlético pode se sobrepor. E eu acho que tem que fazer valer esse mando e tem tudo, totalmente possível, acho que, para o Atlético conseguir essa classificação jogando em casa. Então acho que vai ser muito importante o fator casa pro Atlético Paranaense. Ah, mas o jogo da volta vai ser na Bombonera. Por isso, esse primeiro jogo eu acho que vai ter que ser muito consciente o Atlético, né, de que precisa fazer pelo menos sair com pelo menos uma diferença boa, se não de um, de dois gols pelo menos, e aí fazer um jogo muito parelho lá na Bombonera que vai ser muito difícil. O Boca muito provavelmente vai ganhar esse jogo da volta, então o Atlético vai ter que saber jogar, tem que saber jogar conforme a música, porque esse time do Boca Júnior vai ditar o ritmo dessas oitavas de final, dessa disputa, e o Atlético mais uma vez, se conseguir fazer valer o seu mando de campo, tem tudo para passar do Boca, mas vai ser muito difícil. O Palmeiras pegou, talvez
dos times brasileiros, talvez o Palmeiras tenha pego aí o adversário, é, vamos dizer aí, um pouco mais tranquilo, né? É uma chave cheia de brasileiros, né? Esse lado do Palmeiras. Então, passando das oitavas de final, claro que vale para todo mundo, mas o Palmeiras já pode pegar eventualmente o Grêmio, então já viria uma baita de uma pedreira, mas nesse momento o Palmeiras eu acho que talvez tenha pego o adversário mais tranquilo de todos os brasileiros, né? Fazer um jogo, é, por ter terminado com o primeiro geral, vai fazer todos os jogos de volta em casa, então tem tudo para fazer um grande jogo fora de casa. Né? O Palmeiras já tem mostrado isso nessa Libertadores, que consegue jogar bem fora de casa. É um adversário que não tem muita tradição, então eu acho que não. Aquele jogo mental que eu sempre venho falando aqui, que o Palmeiras não me parece não estar pronto, eu acho que nesse jogo ainda não vai valer. Acho que o Palmeiras vai classificar tranquilo, tem tudo para isso, né? Ainda mais por ser, por essas disputas só acontecer, né? As oitavas de final só vão acontecer depois da Copa. Eu acho que o Palmeiras ainda vai ter muito mais tempo para trabalhar esse lado mental e voltar muito forte, né, para essa disputa continental, porque até então a sensação que eu tenho é que é um time que ainda não está pronto. É um time que, lógico, tecnicamente é muito forte, né? Terminou como o primeiro colocado geral, segundo ano consecutivo. Então acho que isso é expressivo. Isso é muito importante para o Palmeiras. Só que mentalmente esse ano já deu algumas mostras de que ainda não está pronto, que ainda segue um pouco fragilizado. Né? Então espero que essa pausa da Copa faça bem. Esse jogo eu acho que ainda não entra muito essa questão mental. Acho que o Palmeiras vai desclassificar tranquilo, mas Libertadores, tudo pode acontecer, mas eu acho que essa partida pro Palmeiras vai ser relativamente tranquilo. O Palmeiras vai seguir na Libertadores. O grande problema do Palmeiras eu acho que vem na sequência, que pode pegar o Grêmio ou Libertar, né? Pegar um Grêmio é complicado, né? Que esse time do Renato Portaluppi, apesar de estar num momento oscilando muito, né, nesse momento atual, o jogo vai ser pós-Copa. Então esse time do Grêmio tem tudo para se acertar e voltar para a Libertadores muito forte, jogando o fino do futebol que a gente estava acostumado a ver. Então, e se o Libertar passar desse time do Grêmio, vai ser uma baita de uma pedra no sapato do Palmeiras, porque venceu um baita de um time. Então, independentemente de quem passe aí, vai ser um grande duelo e vai ser eu acho que aí vai ser primeiro teste de fogo do Palmeiras para a gente conseguir medir se esse time realmente mentalmente está muito forte, tá muito preparado para essa Libertadores. Com relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio é, se classificou, né? O Grêmio vinha numa primeira comecinho de fase de grupos muito complicado, muito difícil, correu até o risco de não se classificar e aí de repente o time engrena e se classifica tranquilo na Libertadores. Claro que isso não se reflete no Campeonato Brasileiro, por isso que eu estou falando que o time vem oscilando nesse momento, é, mas na Libertadores conseguiu até se classificar tranquilo, né? Se a gente pegar como parâmetro a primeira parte do torneio, mas é um time que na Libertadores é muito forte, esse time do Grêmio. A gente já viu isso no ano que foi campeão, o ano passado também fez uma excelente Libertadores, né? Acabou sendo surpreendido pelo River, justamente por aquela questão de ficar jogando com o regulamento embaixo do braço, que eu sou totalmente contra, acabou sendo punido, né? Acabou a bola pune, né? Se você não vai lá, não faz o que você precisa, a bola vai punir, ainda mais contra um adversário tão tradicional como o River Plate. Acho que o Grêmio aprendeu a sua lição, né? É um time que, é, falei aqui, há alguns anos já vem se estabelecendo como um dos fortes times da América do Sul, a disputa de Libertadores. Então, vai ser muito complicado para o Libertar, na minha opinião. Acho que o Grêmio tem tudo para passar nesse duelo. É, terminou como segundo colocado. O segundo jogo não é em casa, mas isso não é problema nenhum para o Grêmio. É um time que é, nas adversidades cresce muito. Né? O Renato Portaluppi consegue colocar isso na cabeça dos jogadores. É um time que, é, sob pressão, ele consegue dar resposta. Então, independentemente de o primeiro jogo na casa do Grêmio não ser um resultado muito favorável, eu tenho certeza que é um time que vai conseguir dar resposta, mesmo jogando fora de casa. Porque a gente já viu isso esse ano, inclusive. O Renato Portaluppi falou, cravou, o Grêmio vai se classificar. E o Grêmio se classificou tranquilo. Isso é, isso é um sinal não de um técnico
prepotente, um cara que se acha, não, é de um cara que conhece seu grupo, um cara que sabe motivar o seu grupo e sabe o quanto o seu grupo pode render. É isso que eu vi quando o Renato Portaluppi falou aquilo, e eu tenho muita convicção de que o Grêmio é sim um dos grandes favoritos para essa Libertadores, um time que sabe jogar Libertadores, foi punido ano passado mais uma vez, né, mas vou repetir aqui, foi punido porque não respeitou o River tanto quanto o River deveria ter sido respeitado. Então deixou de respeitar, pagou o preço e acabou sendo eliminado. Então, mas esse ano acho que o time aprendeu a lição, né, e até pela primeira comecinho da Libertadores ter sido um pouco tumultuada, acho que é um time que já aprendeu a lição que precisava ter aprendido e agora vem para esse restante de Libertadores muito forte mentalmente. O Flamengo vai pegar o Emelec, também, assim como eu falei do Palmeiras, eu acho que esse do Flamengo ainda não é a prova de fogo do Flamengo, tá? Lógico, disputa é difícil, complicada, é, faz o jogo da volta no Maracanã, então acho que o Flamengo tem tudo, né, para conseguir passar, se não tranquilo, passar assim, convencer, né, que o Flamengo nesses últimos tempos não tem vivido uma relação muito boa com a sua torcida, o trabalho do Abel sendo um pouco questionado, enfim, o jogo é pós-Copa, então acho que isso é um ponto favorável para o Flamengo e eu acho que tem tudo para o Flamengo, mais uma vez, dar resposta para o seu torcedor, fazer uma boa partida, uma partida segura, né, e conseguir aí seguir na Libertadores. Claro que, assim como eu falei do Palmeiras, essa eu acho que é uma partida que não é muito parâmetro, tá? O time do Flamengo eu vejo um time muito parecido com o Palmeiras. Um time que, mas o Palmeiras não tem título esse ano, o Flamengo tem o Campeonato Carioca. Sim, é verdade. Mas são dois times que minha opinião sincera, tem um elenco muito bom, né, tecnicamente muito forte, mas que em momentos difíceis eles cedem à pressão. Eles mentalmente não estão muito fortes, não estão muito preparados. O Flamengo venceu uma prova de fogo já, foi campeão do campeonato estadual. Legal, isso é ponto positivo para o Flamengo. Mas esse momento já vem uma mini crise com a torcida, assim como o Palmeiras viveu também, quando foi eliminado do Campeonato Paulista, né? Então, eu acho que são dois times que são muito fortes em campo, né? Quando estão soltos, quando estão tranquilos, jogam muito bem, né? Vencem de qualquer adversário, mas quando a água bate na bunda, quando a pressão aumenta, quando você tem aquela obrigação de fazer alguma coisa, é aí que os dois times acabam cedendo um pouco essa pressão e acabam decepcionando. Então, esse jogo ainda para mim não é a prova de fogo do Flamengo, né? Eu acho que tem muito a mostrar ainda esse time do Flamengo. Claro que é um time muito forte. Espero que essa pausa da Copa também faça bem para o time do Flamengo, que é um tempo que eles consigam trabalhar esse lado. Cara, vamos jogar o nosso, vamos fazer o nosso, esquece o resto, esquece a pressão da torcida, esquece a torcida adversária, esquece os caras xingando disso e daquilo, fazendo gesto de macaco, porque isso vai acontecer. Esse é o tipo de jogo que acontece na Libertadores, né? Quando você não consegue ganhar em campo, você tenta ganhar extra-campo, né? Joga garrafa, faz barulho de macaco, xinga. Então precisa estar muito pronto, muito preparado mentalmente para isso. Espero que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo façam esse trabalho de, cara, esquece o resto, vamos fazer o nosso, porque se a gente fazer o nosso não tem para ninguém. A gente tem tudo para ir longe. Então, espero realmente que consigam fazer esse trabalho, vão ter tempo para isso, né? Mas ainda assim, eu acho que esse vai ser uma boa partida para medir como os dois times vão seguir na Libertadores, mas ainda não é aquela partida que a gente vai dizer se os dois times, pô, agora sim eu tô vendo um Flamengo campeão, agora sim eu tô vendo um Palmeiras campeão. Acho que ainda está um pouquinho longe disso, né? É, na sequência, o Flamengo pode encontrar com o Internacional vai pegar uma pedreira, né? O Nacional do Uruguai, e jogo difícil para o Inter, né? Eu acho que o Inter vem fazendo uma boa Libertadores, tem tudo, acho que vai passar por tudo que a gente já viu. Tem um grande centroavante que vem correspondendo às expectativas, né? Voltou, cara, o Guerreiro ficou muito tempo sem jogar, ele volta, é titular, faz gol. Então eu acho que o Internacional tá no caminho certo. Eu acho que é mais time que o Nacional, tá? Minha opinião, você não vai tá puxando o saco de brasileiro, não é isso, né? Eu acho que o Internacional é mais time sim que o Nacional. Claro, o Nacional é um time de muita tradição,
é um time muito chato, né? Time uruguaio é muito chato. Eu acho que time uruguaio é mais chato que time argentino para jogar Libertadores, porque eles batem mais, eles enchem mais o saco, eles fazem mais catimba. Então eu acho que se o Nacional começar a perceber que essa diferença técnica vai fazer diferença em campo, eles vão começar a fazer esse antijogo entre aspas. E aí que vem o problema, porque aí é um teste de fogo, né? Porque aí é um teste mental e vai ser um teste mental, não tenha dúvida nenhuma, porque o segundo jogo vai ser no Beira-Rio. Então, o Internacional vai ter que estar muito pronto mentalmente. Mais uma vez, eu acho que o Internacional é mais time que o Nacional. Tem grandes jogadores, tem jogadores experientes para suportar esse jogo mental, né? Tem o D'Alessandro, o próprio Guerreiro é muito experiente, então tem o Sobis que já foi campeão com o Internacional, então tem tudo para fazer, né? Uma disputa bem parelha, bem difícil, mas tem tudo para passar, na minha opinião. Mas vai ser chato, vai ser difícil, mais uma vez, justamente porque o jogo da volta vai ser no Beira-Rio. Então, se o Nacional sair com 1-0 no primeiro jogo, ou 2-0 que seja, o segundo jogo eles não vão jogar futebol. E aí vai ficar batendo, vão matar o Internacional na unha, né, porque o time perca a cabeça, né, e não consiga sequer ter a chance de reverter o resultado. Então, precisa ser muito tranquilo. Acho que o ponto-chave do Internacional vai ser esse primeiro jogo, porque se sai com um empate ou se consegue ganhar lá, aí o Nacional vai ter que vir para o Beira-Rio e fazer o resultado. E o Nacional vindo aqui propondo o jogo, aí sim o Internacional consegue jogar o seu futebol e aí de jogo para jogo, cara, na técnica, na bola, eu acho que o Internacional é mais time e tem tudo para segurar esse Nacional até vencer o segundo jogo eventualmente. Então, acho que o grande desafio do Internacional é esse primeiro jogo. Não pode sair do Uruguai com uma derrota, com um placar negativo, porque senão os caras vão vir aqui e vão fazer de tudo para segurar o resultado. Vão enrolar, o goleiro vai segurar a bola, qualquer encostãozinho os caras vão cair, vão xingar, enfim. A gente sabe como é que é esse jogo de uruguaio e vai ser um jogo muito difícil. É o grande teste de fogo do Internacional, eu acho, né? Porque aí depois pega o Flamengo, claro que é um time muito forte tecnicamente, mas no Brasil é, a gente não tem, ainda mais quando a rivalidade não é no estado, né? Internacional e Flamengo é uma rivalidade nacional, mas não é uma rivalidade estadual. Então essa questão da catimba, essa questão que a gente costuma ver que a gente costuma ver muito em argentinos e uruguaios, entre brasileiros isso não costuma acontecer. Então acho que o Internacional passando do Nacional, eu vejo sim o Inter um pouco mais forte que o Flamengo para essa disputa, assim como eu vejo o Grêmio um pouco mais forte que o Palmeiras numa eventual disputa direta. Ah, o tempo vai dizer, eu acho que o tempo vai dizer, claro. Eu acho que tudo vai depender do trabalho que o Palmeiras e que o Flamengo vão fazer nessa pausa para a Copa, para que eles voltem mentalmente muito fortes. E aí sim os dois consigam meio que equilibrar aí essa acho que essa diferença aí, né, pelo menos não no lado técnico, mas pelo menos no lado psicológico. Então, uma chave cheia de brasileiros, né, esse lado da chave, acho que tem tudo para todos os brasileiros passarem. Claro que o Internacional eu vejo com um pouco mais de dificuldade. Do outro lado, dois duelos muito difíceis para os brasileiros, mas eu acho que o Cruzeiro tem total condições de passar do River. O Atlético eu acho um pouco mais difícil, mas se manter os pés no chão, se souber fazer valer o fator casa, eu acho que o Atlético Paranaense também bate o Boca, é muito difícil, claro, mas eu vou ficar muito na torcida porque, obviamente, a minha expectativa é ver uma final entre brasileiros mais uma vez na Libertadores. Acabei me estendendo um pouco mais, falar rapidinho de Brasileirão, porque o Palmeiras é o novo líder, né? O Palmeiras, começar pelo próprio Palmeiras, fez um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, era o jogo que valia justamente a liderança do campeonato, e o Palmeiras, cara, fez um jogo acho que muito consciente do que tinha que fazer. Eu acho que é, 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 foi um bom medidor do Palmeiras para o Palmeiras mostrar que é sim um dos principais candidatos ao título, porque de julgar que fazia um jogo, o Palmeiras era o vice-líder na época, e aí fazia um jogo contra o líder, o time que estava 100% no campeonato, fora de casa, foi lá, fez o seu jogo tranquilo, não correu muitos riscos e conseguiu vencer de 2-0.
o Palmeiras se sobrepôs ao Atlético Mineiro. Tecnicamente, o Palmeiras mandou na partida. Então, é um jogo que mostrou que o Palmeiras é sim muito forte, é um dos fortíssimos candidatos a essa disputa. Mais uma vez, já era, né? Por ser, obviamente, o atual campeão, mas vem mostrando esse campo. Pegou um adversário que era o líder, que tá na disputa direta e venceu bem. Não só venceu, não foi uma vitória sofrida, venceu bem, né? E o Palmeiras também já venceu o Internacional também esse ano, que também é outro time que vai disputar lá em cima. Então o Palmeiras, contra os times que vão disputar o título, na minha opinião, é, vem fazendo bons resultados, vem conseguindo vencer, então vem mostrando sim que está afim de título. Está com muita vontade de disputar esse Campeonato Brasileiro de novo, né? E o Felipão falou isso na coletiva, a gente precisa, se a gente é, conseguir uma gordurinha a mais, né, até a pausa da Copa América, a gente consegue administrar um ou outro resultado, a gente consegue brincar um pouco mais, rodar um pouco mais esse elenco. Mas até lá a gente precisa levar muito a sério, né, esse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras realmente vem levando muito a sério e eu acho que vai continuar levando muito a sério até a pausa da Copa América, porque aí depois disso começam as oitavas de final da Libertadores. Então até lá acho que o Palmeiras vai dar uma atenção muito forte, né, vai ficar 100% nesse Campeonato Brasileiro para conseguir o máximo de pontos possíveis, né, e chegar aí uma sequência de campeonato onde tenha que dar atenção a mais de um torneio, aí sim um pouco mais tranquilo para fazer um revezamento, para fazer apostar num outro jogador e conseguir seguir muito forte na competição nacional. O vice-líder, né, o Santos, que surpresa nessa rodada para os paulistas, porque terminou Palmeiras, Santos e São Paulo, né? Os três paulistas nas 6 primeiras colocações. O Santos ganhou do Vasco, uma partida catastrófica do Vasco, só mais uma vez só confirma a péssima fase que vive o Vasco, que ainda não se encontrou, né? O Vasco ainda, Vanderlei Luxemburgo vai ser o novo técnico, mas ele ainda não estreou, né? Ele não estreou nessa partida e foi uma partida para se esquecer do Vasco. Foi um fiasco mesmo. O Santos matou o Vasco na saída de bola, fez os 3 gols e podia ter sido mais. Ficou barato, ficou 3-0, ficou barato para o Vasco. E o Santos, cara, acho que o Santos segue na mesma pegada do Palmeiras, né? Time que conseguiu se uma relação de paz e amor com o seu técnico, um time que entende a filosofia do técnico e põe tudo isso em campo. Isso é muito bacana de ver, né? O São Paulo ele veio com uma filosofia, desde que ele chegou, esse time do Santos, os jogadores vêm comprando essa ideia e vêm colocando isso em campo. Isso que é mais bacana, né? Isso que está sendo muito legal de ver. Então, continuar desse jeito, óbvio que o Santos eventualmente vai sofrer com revezamento de jogadores, porque vai disputar outras competições, vai disputar, por exemplo, a Copa do Brasil, então eventualmente vai ter que rodar. Ou vai focar só no Brasileirão, que eu acho difícil. Acho que o Santos vai dar uma atenção também para a Copa do Brasil, muito pela questão da premiação também. A premiação da Copa do Brasil é uma premiação extremamente invejável, né? O prêmio é muito alto, então acho que não é uma competição que possa ser simplesmente desprezada. Ah, não, vamos investir no Campeonato Brasileiro, até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de mata-mata, né? Não tem nada garantido. Ah, tudo bem, Copa do Brasil também não tem nada garantido. Sim, não tem nada garantido, mas é, o time do Santos, vamos dizer que é um caminho um pouco mais curto, de certa forma, né? Todo respeito aos adversários, é o caminho um pouco mais curto. Então, eu tenho certeza que eu, pelo menos, acho que o Santos não pode simplesmente esquecer a Copa do Brasil. Precisa dar uma atenção e se de fato der essa atenção, vai precisar rodar esse elenco e eu acho que o Santos vai perder alguns pontos importantes do Campeonato Brasileiro. Então, acho que essa é a importância dessa segunda colocação do Santos, porque mostra que é um time que está focado. Enquanto a gente pode, a gente vai pontuar o máximo que der, porque depois a gente vai ter que rodar e aí a gente pode abrir mão sim de alguns pontos aí que a gente possa perder. Então, é muito bom esse time do Santos, muito promissor, assim como o São Paulo, né, assim como eu já falei do Palmeiras também, assim também como o São Paulo fez um jogo contra o Fortaleza, mas o São Paulo foi diferente. Esse jogo do São Paulo, o Fortaleza, o primeiro tempo, deu uma canseira no time do São Paulo, foi superior, teve acho que 2, 3 grandes chances de gol, sim, o Fortaleza não conseguiu fazer o gol, é a falta que faz o Gustavo, né? Se o Fortaleza estivesse com o Gustavo,
eu acho que teria conseguido vencer o time do São Paulo, né? Mas aí acabou sendo punido num belíssimo contra-ataque, né? O São Paulo fez o seu 1-0, teve uma outra grande chance, se eu não me engano, mas eu acho que ficou por isso mesmo. Acho que o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, cansou um pouco no segundo tempo, o São Paulo conseguiu encaixar um bom contra-ataque e levou essa partida. Então, um jogo de estratégia, né? O São Paulo acho que foi, é lógico que sofreu, mas foi inteligente, né? Jogar lá é muito difícil, é muito quente, né? Jogar, né, assim como for, quem for pegar o Ceará, o CSA, vão ser jogos muito difíceis, é uma região muito quente. Então, eu acho que o São Paulo fez um jogo muito consciente, conseguiu o seu resultado 1-0 magro, tudo bem, sofremos, faz parte, mas a gente conseguiu os 3 pontos. E é isso que importa, e é isso que eu acho que tem que estar na cabeça, né? Não é todo jogo que todo mundo vai jogar bem. Não foi um jogo que o São Paulo mostrou aquilo que a gente estava acostumado a ver. Foi um jogo bom, na minha opinião. Acho que o Hernanes voltando a jogar um bom futebol. Eu acho que isso que fica de importante para o São Paulo também, né? O Hernanes entrou, ele entrou bem, ele fez a diferença. Então acho que isso é legal. Mas eu acho que não jogou mal não o São Paulo. Acho que fez o jogo que precisava fazer, né? Foi muito consciente. O Cuca falou isso, né? É, não sei quais times que vão ganhar, mas talvez nenhum time vença o Fortaleza lá. Então, foi um jogo muito complicado. Conseguiram sair com a vitória, mas sofreram. Fortaleza foi grande, foram para cima. O time do Rogério Ceni, apesar, né, da pontuação, da posição na tabela, esse time do Rogério Ceni mostra que é um bom time. Claro, vem sofrendo, porque não vem conseguindo fazer os gols com as oportunidades que cria, acaba tomando gols de formas desnecessárias. Então, eu acho que esse é o grande cuidado do Fortaleza. Essa, pelo menos com relação ao Fortaleza agora, vou falar rapidinho, é a minha preocupação, porque é um bom time, mas aí de repente consegue criar boas situações de gol, não faz gol e acaba perdendo sempre com um golzinho, isso acaba desgastando, né, o comando técnico, a torcida também acaba perdendo um pouco de paciência, então eu espero que o Rogério Ceni consiga reverter essa situação porque é um bom time, né? Nesse jogo do São Paulo, o Fortaleza criou, pelo menos no primeiro tempo, umas duas, três, quatro grandes chances, mas não conseguiu, né? Infelizmente, não conseguiram botar a bola para a rede e acabou saindo com o revés. Mas esse time do São Paulo, outro time também muito interessante, né? Já vinha falando isso, um time muito é, é, teve uma crescente muito forte, né, na reta final do Campeonato Paulista e segue numa boa pegada, né? É difícil cravar para mim ainda se o São Paulo vai seguir nessa posição. Eu acho muito cedo ainda falar isso. Mais uma vez, todo o histórico do São Paulo que a gente tem visto nos últimos anos, e a mesma coisa vale para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro segue em quarto agora, perdeu do Palmeiras. São dois times que estão muito bem, mas pelos últimos anos, os dois times que a gente tem visto, eu acho complicado falar que são dois times que vão brigar por G4, acho que sim, tem total condição de brigar por G4, mas por título eu acho ainda muito cedo falar dos dois, apesar de estarem mostrando bom futebol, né, apesar do Atlético Mineiro no grande teste de fogo, que uma disputa contra um adversário direto ao título, acabou perdendo e perdeu bem. Então fica aí também uma pulga atrás da orelha para o próprio Atlético Mineiro, né? Na quinta colocação, o Botafogo venceu mais uma. Cara, o Botafogo ganhou, foi um jogo parecido, acho que vou usar como comparação o jogo do Fortaleza com o São Paulo. Um jogo que o Fluminense criou, fez até gols, né? Gols que foram muito bem anulados. E o Botafogo, com uma boa chance, conseguiu fazer o seu gol. Então foi um jogo que o Fluminense criou mais chances, teve mais oportunidades, conseguiu até fazer 2 gols, se eu não me engano, que estavam impedidos, mas acabou perdendo de 1-0. Então, jogo bem semelhante, a bola pune, faz parte. Você vai, tenta, não faz o gol, você acaba tomando. E o Botafogo, que momento, né? Terceira vitória seguida, um time que está numa posição muito interessante, está em quinto colocado, e eu acho que isso é bom. Isso é bom porque é, coloca o Botafogo lá em cima, dá moral, né? Antes para essa parada da Copa, eu acho que é a hora que os times que talvez tenham um elenco um pouquinho mais limitado, que tenham que tentar manter o embalo, né? Porque depois vai ter a parada da Copa América, aí todo aquele bom momento de repente vai embora. Então acho que tem que aproveitar essa fase. O Botafogo tem que pontuar o máximo que der, tem que conseguir manter essa confiança e essa sequência de vitórias, porque
depois da Copa América é difícil dizer o que vai ser desse time do Botafogo, com todo respeito, obviamente, porque é um bom time, mas claro que tem outros bons times que têm elencos muito melhores e que eu acho que no segundo turno do Brasileirão vão conseguir se posicionar na tabela na colocação onde deveria, pelo menos, né? Pegar aí alguns times, Internacional, Cruzeiro, o Grêmio. Então esses três times que estão mais para baixo, eles vão subir. Então esse é o momento. O Botafogo precisa pontuar muito agora, aproveitar mais uma vez essa boa fase, aproveitar que a boa fase está com eles e vamos seguir, cara. Vamos seguir com confiança lá em cima, que depois da Copa América é outra história, a gente para pra pensar nisso depois. Mas agora é o momento de pontuar, de fazer o máximo que der. Né? Em sexto colocado, né, o Atlético Paranaense que, deixa eu só confirmar que ganhou do Bahia, né? Ganhou de 1-0 na Arena da Baixada. Mais uma vez, cara, esse time do Atlético Paranaense em casa é muito complicado, tem muito conta da questão do gramado, né? O gramado sintético na Arena da Baixada, então faz diferença, né? Então o Atlético Mineiro é um time que faz valer muito esse mando de campo. Então, interessante, cara. Esse time do Atlético vem fazendo, para mim, não digo que vem surpreendendo, mas vem fazendo, para mim, uma das campanhas mais interessantes, né? É um time que sempre teve, na questão do planejamento, sempre levou muito a sério e segue seguindo levando muito a sério essa questão do planejamento e eu gosto muito disso. Eu acho que é um exemplo que outros clubes têm que seguir. Flamengo, na sequência, ganhou da Chape, segue em sétimo, o Bahia, acabei de falar, perdeu aí do Atlético Paranaense, o Internacional ganhou de 3-1 do Cruzeiro, resultado expressivo, né? Se eu não me engano, o Inter saiu na frente, o Cruzeiro até empatou, e aí depois o Inter fez 2 gols. É que eu falei, eu tava falando do Cruzeiro que vem numa fase meio irregular agora, mas é um time que eu acho que sem crise, cara. Apesar de não estar fazendo um bom campeonato brasileiro ainda, né? Isso a gente viu ano passado também. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, mas oscilou no Campeonato Brasileiro. É um time que é, eu vejo o Cruzeiro um time muito mais forte para disputas de mata-mata do que de pontos corridos. Mais uma vez, e esse ano também eu ainda vejo o Cruzeiro com essa cara. Então, eu vejo o Cruzeiro total condições de brigar ali por G4 e G6, mas não por título. Nesse momento ainda não, acho que ainda tem que mostrar um pouco mais. Mas lógico, tá no começo, tá muito cedo, o próprio Dudu falou isso, né? O Palmeiras é líder, mas calma, gente, é líder, mas tá muito cedo ainda, são muito poucas rodadas, é muito cedo para ficar falando em liderança, em quem vai cair, quem vai ficar, quem vai disputar G4. Mas o Cruzeiro, para mim, é um time que tem total condições de disputar o G4, mas que ainda vem oscilando um pouco, e eu ainda vejo esse time do Cruzeiro muito mais forte para disputa de mata-mata do que de pontos corridos. Na sequência, 12º, o Corinthians, o Corinthians empatou com o Grêmio, jogo que teve polêmica aí, não vou comentar aqui, mas foi um jogo que teve algumas polêmicas aí. É, na sequência, Chapecoense, perdeu do Flamengo, 14º, Ceará, o Ceará perdeu do Goiás, né? 15º, Fluminense, o Fluminense perdeu do Botafogo, né? Aquele jogo que eu falei, o Fluminense teve grandes chances e acabou não conseguindo é, o, sair com a vitória, nem com o empate, né? O 16º Fortaleza, 17º CSA, que segue uma sequência de 3 empates. Interessante essa sequência do CSA, né? Um time que era considerado talvez o mais fraco, né? E vem conseguindo aí alguns empates. Claro que tecnicamente eu também acho um time tecnicamente mais fraco que vários outros times, mas eu acho que que a prioridade é brigar para não cair, obviamente, porque subiu da Série B. Mas eu acho que é, é, às vezes a gente pode ser surpreendido, né? Eu costumo torcer aí para os azarões. Espero que o CSA consiga pelo menos jogando em Alagoas fazer os resultados que precisa para não ficar nessa zona do rebaixamento. Mas e a sequência que eu falei, não digo que é promissora, mas são 3 empates seguidos. Vamos ver. Difícil dizer ainda, acho que mais uma vez, eu acho muito cedo falar em questão de rebaixamento ou não, né? Porque o Grêmio segue depois do CSA, aí tem Avaí e Vasco, esses dois, claro, numa fase muito ruim, né? O Vasco já não é de hoje que eu venho falando isso, é,
Felizmente para esses times vai ter a Copa América, né? Vai ter essa pausa da Copa América, então vão ser times que vão conseguir repensar o seu planejamento e tentar voltar mais forte na sequência. Mas é claro, são times que estão deixando de marcar pontos importantes, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Vasco que tem um bom time, eu acho que não tem um time para brigar por rebaixamento. O próprio Grêmio também que tem time para brigar por liderança, né? São times que estão tá muito cedo. O Renato Portaluppi falou isso, está cedo ainda. O Grêmio vai subir, mas são 4 rodadas já que o Grêmio está deixando de marcar pontos importantes, pontos que podem pesar numa eventual disputa de título. Aí vai chegar lá no final precisando de 4 rodadas para conseguir a pontuação para ser campeão, e foram essas 4 rodadas que deixou passar. Então, é, tá muito cedo, tá no começo, mas é o que falei. São 4 rodadas que vão fazer diferença. Se você vai brigar por liderança, por G4, se vai brigar para não cair, são pontos importantes que estão deixando de ser marcados. Então, ficar de olho, cara, porque tá no começo, mas aí isso começa a pesar lá na frente. Pedir desculpa aqui, galera, que a minha voz não tá muito boa, não tô muito legal ainda, tô me recuperando aí, mas espero que dê para entender. Fica o convite aí, se quiser que eu fale de outra coisa, de outro time, de outro torneio, comenta aí embaixo, eu venho, tento falar um pouquinho mais no próximo podcast. E é isso aí, vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço e até a próxima.